nesse terceiro momento do nosso curso de História do Brasil, segundo reinado, vamos falar sobre política externa. Vem comigo! Dentro da política externa, pessoal, nós temos dois pontos fortes a destacar: a questão Christie e a Guerra do Paraguai. Nas características gerais, nós temos aqui, região da Bacia do Prata, totalmente influenciada pelo Brasil. O Brasil fez várias intervenções. Na verdade, duas grandes intervenções na Bacia do Prata: Rio Paraguai, Rio Paraná e Rio Uruguai, que vai desembocar mais tarde na Guerra do Paraguai. Também conflitos diplomáticos com a Inglaterra. Você não pode esquecer disso. Mas a Inglaterra não era aliada do Brasil? Aliada sim, até que seus interesses não fossem contrariados. Ok? Isso é política. Então, continuando. O que foi a questão Christie? Um conjunto de problemas, que vão desembocar no rompimento das relações diplomáticas. Primeiro, resultado das insatisfações inglesas. A gente, quando vai analisar a questão Christie, se a gente analisá-la separadamente e isoladamente, ela não faz sentido. Mas no fundo da questão Christie está todo o rancor, a insatisfação, o cansaço da Inglaterra com a postura do Brasil de não respeitar os acordos que foram pré-estabelecidos no que diz respeito, pessoal, ao fim da escravidão. Assim que a Inglaterra ajudou a família real portuguesa a vir para o Brasil ainda não era independente, mais tarde se torna Reino Unido. Lembra que em 1810 foi assinado um tratado de aliança, amizade, comércio e navegação. Na verdade, dois tratados. O de aliança, amizade estabelecia uma data para o fim do tráfico. Essa data não foi cumprida. E aí o Brasil foi protelando. A gente diz que foi empurrando com a barriga. Lei para inglês ver. Entendeu? Chega a meados do século XIX e o tráfico ainda existe. E se o tráfico existe, a entrada de escravos, com certeza a escravidão também permanece. E isso vai fazendo com que a Inglaterra perca paciência, porque ela já iniciou o seu processo de industrialização lá na segunda metade do século XVIII. E ela já está agora no século XIX, iniciando a segunda metade, enquanto o Brasil ainda está dando os primeiros passos para uma industrialização tardia, o que a gente já falou na aula anterior. Dá uma visitada na nossa aula anterior, ok? Então vamos para cá, Então foca nisso aqui, que é o mais importante, as insatisfações inglesas, e essas insatisfações giram em torno da questão da escravidão. Vamos lá. Outras insatisfações. Investimentos estrangeiros no Brasil. Não era só a Inglaterra que investia, tá? E eles não aceitavam isso. Manutenção da escravidão, como já foi dito, e a Tarifa Manoel Alves Branco de 1844. Essa tarifa, pessoal, ela tinha o objetivo muito claro de aumentar a arrecadação de impostos para o Brasil. No final, o que ela acabou fazendo foi um protecionismo. Ela amplia as taxas alfandegárias para os produtos que fossem similares aos produzidos no Brasil, de forma extrema, chegando a praticamente 60%, e ela amplia as taxas alfandegárias para os produtos que não eram produzidos no Brasil, que não eram similares, praticamente a metade, tá? Então, ali é uns 30%. O que a gente verifica, no máximo, então é que isso prejudica diretamente o comércio inglês, porque era a Inglaterra que tinha essa proeminência de fazer comércio com o Brasil. Isso gera mais insatisfação. Então vejam que não é somente a questão da escravidão. A escravidão, ela é o ponto nevrálgico, é a celeuma, é o ponto que mais incomoda os britânicos, mas também temos outras razões. Descendo então, a Tarifa Manoel Alves Branco, na verdade, ela acaba o quê? Revogando o Tratado de 1810. Ela tira os privilégios da Inglaterra. Tratados de 1810 que foram reafirmados quando o Brasil se torna independente. Lembra disso? Esse tratado aqui foi afirmado entre Inglaterra e Portugal sobre o Brasil, quando a família real vem. Quando o Brasil se torna independente, esse tratado vai ser reafirmado com Brasil e Inglaterra, para que a Inglaterra reconhecesse a nossa independência. Lembra disso? Mas agora com a Tarifa Manoel Alves Branco, que torna-se uma tarifa alfandegária, esse tratado praticamente é anulado, gerando mais insatisfação dos ingleses.
A resposta, então, inglesa foi o Bill Aberdeen. O que vai acontecer? Em 1845, eles estabelecem uma lei internacional. Olha a prepotência e o poder da Marinha Inglesa. Nenhum navio poderia fazer tráfico de escravos no Atlântico Norte e no Atlântico Sul. Se algum navio fosse pego fazendo tráfico de escravos, a tripulação seria presa, a carga seria devolvida e os traficantes seriam julgados de acordo com as leis da Inglaterra. Deu para perceber? Mesmo assim, o tráfico de escravos para o Brasil continua. O Brasil não se intimida, chegando a um ponto bem tenso, onde o Brasil vai acabar declarando o quê? A Lei Eusébio de Queiroz sob a ameaça de bombardeio do Rio de Janeiro. Só que isso é um spoiler, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Legal? Daqui a pouco a gente fala sobre essas leis abolicionistas. E aí a gente inclui a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 dentro dessas leis abolicionistas. Legal? Vem pra cá, porque eu tenho outra coisa para te mostrar ainda sobre a questão Christie. Em 1860, acho que fica melhor para cá. Em 1860, nós tivemos o caso de 2 marinheiros que assassinaram um agente alfandegário brasileiro. E o Christie ele vai acobertar, ele não vai fazer nada, vai protegê-los. Em 61, o navio inglês Prince of the Wales, o que ele vai fazer? Ele naufragou e vai ter a carga roubada. É claro que o Brasil vai ter que pagar, perfeito? E o governo inglês vai exigir o pagamento. Em 62, novamente, marinheiros arruaceiros, bagunceiros, bêbados, agora no Rio de Janeiro, né, vão ser presos. E de novo o Christian, ele vai o quê? Acobertá-los e vai intervir. Não esquece que existia aquela lei lá de aliança e amizade, que foi refeito, onde qualquer inglês que fosse detido, preso por algum crime, seja ele qual fosse, no Império Português, agora, no caso, Brasil, deveria ser julgado de acordo com as leis britânicas. Perfeito? E outro detalhe, e o mais importante, o Christian ele vai exigir, além do pagamento da carga, tudo bem, isso é justo, de acordo com o acordo, a liberação dos soldados, o acordo era esse, mas uma coisa inesperada, pedido de desculpa do governo brasileiro para o governo inglês. Aí a coisa ficou difícil. Por quê? Dom Pedro II não vai pedir desculpa, pelo contrário, ele vai exigir que o governo inglês peça desculpa ao governo brasileiro. E aí começa a celeuma, começa a tensão, que só vai ser resolvida bem depois. Christian vai expulsar os brasileiros da Inglaterra e a Inglaterra vai expulsar os brasileiros de lá. Perfeito? Quando é que isso vai ser resolvido? Um pouco mais tarde. Mas na verdade, tu sabe que tem algumas coisas que só o vídeo te conta. Olha pra cá, ó. O Brasil não desculpou-se, tá? Christian deu ordens para a Marinha Inglesa prender 5 navios brasileiros que estavam ancorados no Rio de Janeiro. A tensão ficou ainda maior. Em 63, o fim das relações diplomáticas. Em 65, por atitude do governo inglês, essas relações vão ser retomadas. É claro que a Inglaterra sabia que o Brasil era um grande mercado consumidor e era totalmente desinteressante perder esse mercado consumidor. Estamos às vésperas da Guerra do Paraguai. Algumas linhas mais tradicionais dizem que foi até intencionalmente, pois a Inglaterra pensava em uma aliança do Brasil para jogar o Brasil contra o Paraguai. Isso já caiu por terra, não se aceita mais. Sabemos que a Guerra do Paraguai foi uma questão interna das nações aqui da América Latina no Sul. Perfeito? Legal? Então, isso aqui é a questão Christie, pessoal. E percebam que vai girar em sua maioria em torno da questão da escravidão. Primeiro, então, vai ser abolido o tráfico em 50 e mais tarde a escravidão, de fato, ela acaba sendo abolida. Elvis, eu posso dizer então que a razão foram as pressões inglesas para o fim da escravidão? Calma, essa resposta a gente vai dar daqui a pouco.